Como eu tô ligando, como eu tô ligando um, eu vou desligar a imagem, tá? Porque aí Tá, tá meio complicado aqui. sem problema. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, estamos agora chegando para esse estudo que semanalmente todos nós nos preparamos e nos alegramos para estar. Um momento em que nós nos conectamos juntos com os seus ensinamentos. Estamos aqui, Senhor, o Senhor sabe bem, que não é para conhecer somente, e sim que possamos ter a clareza para nos transformarmos, para conhecermos o caminho de Jesus. E caminho quer dizer modo de vida, para que nós consigamos, em nosso modo de viver, aplicar um pouco do que aprendemos juntos aqui. E hoje vamos continuar os estudos com as meninas que tão bem prepararam, tão bem comunicaram e tão bem nos esclareceram os ensinamentos. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por nos unirmos. Cada pessoa aqui tem a sua importância, porque cada coração está aberto a essas palavras, a essas percepções que nos fazem melhorar em pensamento, sentimento e ação. Muito obrigada e que possamos ser abençoados em mais um estudo. Amém. Muito bem. Vivi e Daiane, com vocês, então. Pode compartilhar aqui já? Pode, eu vou só desconectar meu Bom, WhatsApp para ele não ficar buzinando. Pronto. Agora deu. As páginas continuaram mexendo, Vivi. Pode ir, Bruno, para a página 18. Tá no mute. Não, ô, Bruno, pode deixar aí que tá em grego, eu consigo ler. Tá no mute, Bruno. Aí, voltou. Pronto. Qual que é o 18? É Ó, o. Vai é falando o que aí. fala sobre humildade e simplicidade. Hum, esse. Aí. Beleza. Essa parte a gente falou, né? A gente ia passar para o próximo, a gente ia começar o próximo, né? É, Então, vamos só. Ô, Dai, você pode só recapitular antes de eu começar a próxima? uhum. A gente só voltando um pouquinho, né? A gente está falando do capítulo 9. A gente adentrou o novo capítulo, uma nova perícope, e a gente está falando sobre a missão dos 12. Então, esse capítulo ele é bem longo, ele vai trazer ele uma trajetória bem cumprida em relação aos próximos passos dos apóstolos, e a gente está focando ali no primeiro versículo, que é o convocando os 12. Então, na semana passada, a gente falou bastante dos 12, né? Sobre discípulo, sobre a missão, sobre apóstolo, falamos um pouquinho da simbologia dos 12, do significado, né? De 12, que tem uma simbologia muito grande, muito forte dentro dos estudos bíblicos. E
Depois a gente veio caminhando e paramos no que fez, quais eram as qualidades que Jesus via, né, naqueles pescadores. O que selecionava aquelas pessoas dentre a multidão para formarem o colegiado do Cristo. E o irmão X ele trouxe para a gente de forma muito detalhada que as principais características eram a questão da humildade e a simplicidade, né? A capacidade de se reconhecer quem você é, na questão da humildade, e a simplicidade, o resultado disso. Aquela pessoa que não complica. E ela não complica justamente porque ela sabe quem ela é e o que ela é, né? Por isso que nada é complicado. E aí hoje a gente continua, partindo um pouquinho para a parte da convocação. Obrigada, Dai. Então, é interessante que se a gente vendo os apóstolos assim, a gente encontra neles características que são nossas mesmo, né? Aquela pessoa que é mais impetuosa, que tem aquela raiva exacerbada, né? Que é o caso de Pedro, né? Simão. A gente observa aquela pessoa incrédula, né? Que é Thomas, né? Que é Tomé. Então, é interessante como os 12 apóstolos, eles representam aquelas questões que nós temos. Nós temos, às vezes, mais de uma, né? Mas é interessante como eles condensam ali características humanas que são características que nós temos que lapidar para conseguir a nossa jornada. Nós falamos também a questão de que Jesus não procurou pessoas perfeitas, nem pessoas doutas, né? Aquela pessoa altamente instruída, que é o que você espera quando você está montando um grande ministério. E isso é mais um exemplo para nós, porque quando a gente não se reconhece no outro, a gente fala assim: ah, mas ele já tem um comportamento santo, ele já é inteligente, ele já é isso, ele já é aquilo, eu nunca vou ser desse jeito, né? Então, essa representatividade que eles têm com os nossos próprios, as nossas próprias imperfeições, isso é muito interessante. Então, aqui está falando sobre a convocação e o chamado, né? Foi um chamado apenas vocal? Então, vamos fazer a distinção aqui em chamado e convocação. Chamado é uma vocação individual, uma experiência pessoal com Deus. E convocação é um ato público coletivo, geralmente liderado por uma autoridade espiritual. Gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem para a gente se o que Jesus fez foi um chamado ou uma convocação. Um de cada vez, um de cada vez. Sem microfone, Bruno. Tô pensando alto aqui. Ah, tá. Chamado. Eu acho que foi um chamado também. É, Uhum. porque eles sentiram algo no interior deles, assim, não é? Uhum. É uma experiência individual, né? Então, foi um chamado, mas depois após eles foram convocados, né? Eles foram escolhidos dentre tantos. Teve outros chamados, né? Outras pessoas que foram chamadas também, mas não. E esses 12 foram escolhidos, então seria uma convocação depois. Então, elas É, não são antagônicas e nem excludentes, ou seja, um não confronta com o outro e um não anula o outro. Então, foi os dois. Foi um chamado e uma convocação. Foi os dois. Então, assim, uma coisa não porque foi anula a outra. É a mesma coisa que quando alguém pergunta assim: ó, você prefere isso ou aquilo? São às vezes duas coisas positivas, né? Não, eu posso tentar ser os dois, né? Então, não são excludentes, ou seja, o chamado não exclui a convocação não exclui o chamado, e nem são antagônicos, então foram ambos. Chamado, ele convocou individualmente para ter uma experiência individual com Deus, mas ele convocou também porque isso era um ato público. Ficou público e notório que aqueles 12, quando ele notabilizou aquele chamado enquanto convocação. Entenderam? Assim, ficou
Fez sentido para vocês que pode ser os dois e que foram as duas coisas? E é claro que isso abarcava muito outras coisas também, para abdicar de muita coisa, para poder seguir Jesus, né? Então, chamado e convocação, que é às vezes o que a gente tem que ter dentro da gente. O chamado é aquela coisa individual que eu tenho certeza que todo mundo já sentiu. É o chamado para eu participar mais dos estudos, para eu me dedicar a ter uma vida mais reta, eu andar mais de acordo com os ensinamentos. Convocação é quando eu torno isso público. Olha, eu não estou mais fazendo isso, eu não estou mais interagindo em tais ambientes, porque isso não combina mais comigo, eu estou realmente me dedicando a, a me aperfeiçoar em outras áreas da minha vida que eu acho importante, né? Então, nós temos o chamado e a convocação. Um é interno e o outro é público. Às vezes, nem todo chamado, quando nós estamos falando de nós enquanto indivíduos, nem todo chamado a gente externaliza ele e transforma em uma convocação. Então, declarar para o mundo aquilo que eu vou fazer, certo? Então, foi um chamado e a convocação. Eu e a Day estava conversando mais cedo, obviamente respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? Que foi o que ela trouxe para a conversa. Né, Day? Pode falar. Não, é isso mesmo que eu falei para Vivi. Quando a gente vai ler o texto e se apega na palavra convocado, a palavra convocação ela tem um peso no contexto para nós, né? Então, quando a gente pensa em convocação, a gente pensa ali no mesário, a gente pensa no serviço militar, a gente pensa no júri popular, e são atividades e são convocações que quando a gente fala não, a gente é punido, né? A gente tem que pagar uma multa, tem as sanções. E quando a gente pensa na convocação do Cristo, a convocação do Cristo ela não é punitiva, ela não se impõe, ela não ameaça, ela não pune ninguém. Então, eu achei muito legal esse contexto que a Vi trouxe, porque é uma convocação interligada com esse chamado. E eu acho que o que a Milene colocou aí no chat, ela falou bem isso, né? A convocação, como que é? Ela me colocou? Ela colocou aqui, convocou quem se sentiu chamado. Porque Chamado, o chamado é interno, né? Sim. exato. E quando a gente pensa nesse chamado de Jesus, ele é um chamado que abraça, né? Ele é um chamado que acolhe. Até o Luiz, ele comentou, né, Vivi, na palestra dele, ele fala assim, gente, eu fico pensando como que foi essa convocação, esse chamado, até quando Jesus convidou eles lá dentre as multidões. Tipo assim, chega um estranho, porque Jesus é conhecido para nós hoje, mas lá ele era um estranho. Do nada surge uma pessoa na praia, olha para Pedro e fala, me segue. Ele solta a rede e vai. Que voz é essa, né? Que até ali foi apenas um chamado, foi apenas vocal esse chamado? Porque que voz é essa que simplesmente chama e vai, né? Ô, Daiane, no caso de Mateus, ele abandona, né, o posto dele na hora, né? Ele estava Abandona o posto na trabalhando, hora. Jesus convida, né? E ele vai, chama e ele vai. Então, a partir do momento que ele vai, para ele já é uma convocação. Eu Exato, acho que. porque é Pode falar, sentido, desculpa. né? Não disse que eu ia falar assim, porque é sentido, né? No Sim. coração, pode falar, Vivi. E assim, é claro que eu sempre bato nessa tecla da licença poética do The Chosen, né? Eu acho que aquela série foi muito providencial porque ela realmente, o número de pessoas que se converteram ou voltaram para suas religiões de origem depois de ter esse contato com a série é muito mais. Tem toda a licença poética, mas dentro da série, um pouquinho antes ali do Levi ou do Mateus ser chamado no posto dele, ele presencia a cura do paralítico. E aí duas crianças, ele fica meio perdido, assim, duas crianças perguntam assim para ele, você tá perdido? E ele com aquele olhar perdido no horizonte, ele fala, tô. Mas aquilo lá, você tá perdido, não é o tá perdido de não saber onde está. É de não saber onde eu estou situado na vida. É de não saber para onde que eu tô indo. É não entender o meu vocátio, porque vocátio de vocação é chamado interno. Né? Vocátio é você ouvir a voz interna que te chama para levar uma missão adiante. Então, quando ele fala eu estou perdido, não é um estou perdido que eu não sei onde é a minha casa.
eu tô perdido porque eu não sei onde é meu rumo, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. E aí imagina uma pessoa vem e chama você para uma missão, né? E você ali fala assim, me encontrei. E no filme de Paulo também, é quando o centurião lá fala para ele, né? Que ele fala, olha, você não sabe o que é estar perdido e ser encontrado por Deus. E eu fico pensando muito naquela ovelhinha, né? Eu deixo 99 só para me encontrar. E é verdade. Quem já foi essa ovelhinha sabe o tanto que isso é valioso. Hum, Pode passar, é Bruno. verdade. Aí a gente. Pode falar. Quer falar? Pode falar. Pode? Não, pode falar. Aí a gente entra nessa questão que esse chamado, ele não é só a voz física, né, que foi necessária ali também, mas ela é além, ela é muito além, ela é um chamado magnético, é o subir ao monte, né, é Jesus elevar o seu padrão vibratório e envolver os discípulos em todo o seu magnetismo. E a gente já comentou algumas vezes aqui, né, como que seria esse magnetismo do Cristo. Né? E realmente eu acredito que ele é irresistível. Hoje, até lá na casinha, eles colocaram uma imagem no fundo, acho que no momento da prece, de Jesus olhando uma pessoa, um doente, na cama, acho que foi na hora da música. Aleluia. E eu fiquei imaginando aquela troca de olhar entre Jesus e a pessoa que estava ali sendo curada. Deve ser irresistível, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade de sentir isso até hoje, que é o que a gente estava falando aqui agora, né? Sentir esse acolhimento do Cristo, sentir esse abraço no momento em que a gente, ao longo da vida, se sente perdido, se sente com problema que acha que não tem solução. E uma página do Evangelho, quando a gente abre, num momento que a gente não está muito bem, vem aquela resposta, aquele conforto, que a gente percebe que a gente não está sozinho. É o momento que eu acredito que a gente é embalado por esse magnetismo do Cristo, né? E se a gente sente isso hoje diante de todas as nossas fraquezas, as nossas necessidades, porque nós somos necessitados dele, eu fico imaginando os apóstolos no momento da convocação, porque, como a Vivi falou na semana passada, eles não estavam prontos e não era necessário estar pronto, né? Não era necessário estar pronto, mas Jesus conhecia a essência de cada um e sabia da potência. Então, Jesus escolhe pelo potencial, não pelas fraquezas da pessoa. E, e naquele momento, ele convocou, mesmo diante daquelas fraquezas, que Jesus sabia que eles tinham, e os envolveu nessa vibração, envolveu nesse magnetismo, elevou eles ao monte junto com ele, desenvolveu no mesmo padrão. Porque no Espiritismo a gente sabe que os espíritos elevados têm esse poder, né, de atração moral e fluídica. A gente, na nossa inferioridade, irradia pelos perispíritos fluidos. Pensa o espírito puro. Como deve ter sido esse envolvimento e essa elevação dos apóstolos no momento em que lhe davam os poderes, né? Ou seja, esse envolvimento no padrão vibratório do Cristo. Então, não foi só uma voz, né? Não foi só uma voz física. Eu te chamo, você levanta e vem. Mas realmente tem esse magnetismo irresistível que nos eleva junto dele e ele nos carrega no colo, né? Junto com ele. Quer falar, Vivi? Pode falar? Pode passar. Ó, Dai, rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu fico pensando, né? Você estava falando desse poder vibratório do Cristo. E aí fiquei pensando nos que recusaram, né? Na conversa com Emmanuel, quando Publio Lentulus e com Nicodemos, né? E, e aí fiquei pensando na gente e nesse chamado do Cristo diário, que basta que a gente abra campo para ele, né? Que a gente abra o nosso coração.
porque um dia ele vai acontecer. Como ele disse para o Públio, né? Se não for agora, será daqui a milênios. E é assim conosco também. Então, eu acho que é mais da gente se abrir, porque como você falou também, ninguém está pronto, né? E a gente também não, e os discípulos também não estavam. Mas ele nos chama, nos convoca, nos chama pelo nome, nos convoca com seu amor todos os dias. Que a gente também possa se Exatamente. abrir para ouvir, né? Exatamente, Cacau. Foi isso que me tocou muito ao longo do estudo. Eu falei isso muito com a Vi, né, Vi? A gente comentou muito sobre isso. Esse chamado diário, né? E é até por isso a gente trouxe esse pedacinho do Boa Nova, ó, que o irmão X ele vai trazer para a gente justamente essa dificuldade que eles tinham no início. Ou seja, reforçando essa ideia de que eles também tinham as suas dificuldades. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa. E Jesus, assim como nos instrui hoje, também os instruiu, né? E eu penso muito no que o Bruno falou no último estudo que ele fez em relação o evangelho não são só letras, o evangelho é o Cristo. E o que ele pediu para os apóstolos foi que eles também fossem o evangelho. E isso só chegou na gente até hoje porque pessoas foram o evangelho, né? Que elas viveram também, né? Mas elas não só escreveram páginas, elas viveram o evangelho, elas foram o evangelho, e isso chegou em nós até hoje para que a gente também dê continuidade, né? Que entra isso que você falou, da gente estar aberto para também receber essa missão, para também sentir esse chamado e essa convocação e vivenciar o evangelho no nosso dia a dia. Para quem acha que a gente surfa em ondas extremamente propícias, cristãos ainda são mortos em vários países do mundo, viu? Existem massacres de cristãos até hoje, né? De aldeias inteiras, de vilas inteiras, pessoas que não abdicam da sua fé porque entendem que é uma missão realmente levar a palavra de Cristo. Aqui do livro Boa Nova, o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Por quê, gente? Quem que eles tinham ali como elemento balizador? Como um poder mediador? Jesus. Então, Jesus mediava os conflitos, obviamente, né? Mas aí você depois não tem mais o elemento chave que é a liderança, e, e aí cada um vai querer realmente, ou não vai saber lidar com a situação, ou vai querer que prevaleça a tua palavra, né? Então, aqui está falando que o grupo experimentou certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis, né? Que Jesus estava vivo ainda, desculpa. Sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Pode passar? E aqui vem uma parte muito bacana, que essa teoria, ela não necessariamente pertence à filosofia espírita, mas é muito da filosofia tibetana. A primeira vez que eu ouvi falar em separatividade foi na obra da Helena Blavatsky, na Voz do Silêncio, que é uma obra muito bacana mesmo, né? E aqui a separatividade é a crença ilusória de que os seres e as coisas estão desconectados, agindo como unidades isoladas e independentes do todo. Frequentemente descrita como a heresia da separatividade, na filosofia tibetana é considerada a raiz de males humanos, como egoísmo, conflitos, destruições ambiental, por ignorar a interconexão fundamental da vida. É o bater das asas de uma borboleta que reflete lá do outro lado do mundo, né? É aquela casca de banana que a gente joga no chão e depois, no dia de amanhã, a gente vai e escorrega nela. Então, separatividade é entender que a heresia da separatividade, na verdade, é achar que as minhas ações não vão influenciar o todo, para bem ou para mal. Então, é entender que se eu for apartado do mundo, isso daí não vai prejudicar nem ajudar ninguém. E uma coisa que eu sempre ouvi
é o seguinte: só de não fazer o bem já é um grande mal. Tem alguma coisa para acrescentar aqui nessa? Daí pode passar. Não, é isso mesmo. Gui, eu achei muito interessante a gente destacar essa palavrinha, porque a palavra que o irmão X traz ali, como isso ia influenciar no que os apóstolos estavam desenvolvendo ali, né? Pensa eles iniciar o trabalho do Cristo com essa separatividade, ou seja, não era só um egoísmo, era não se sentir fazendo parte do todo, porque Jesus ele é o todo, não é fragmentado, né? Então eles tinham que estar nessa unidade com Jesus, né? E era a preocupação dele no início. E aí, por essas preocupações, que ele começou as orientações, que vai vir na próxima página, pode passar, não? Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu-os em 12 em casas de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Pode passar. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas da ação que os discípulos deveriam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelos bens de todo. Uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe foi assim, ó: que educar filho é muito difícil, porque você tem que falar muitos nãos e você tem que ser firme com aquilo. Que ela falava assim, para mim é muito mais fácil deixar vocês fazer tudo e não me estressar, não ouvir choro, não ouvir vocês reclamando, não ouvir birra. Mas eu me comprometi em criar pessoas de bem, então o meu não é não. A minha mãe falava, meu não é não. Porque quando eu te falo não, foi um não pensado. Não foi um não da boca para fora. Então você pode me pedir 10 vezes que a resposta vai ser não. Então, depois que, quando você é criança, você não entende isso, mas depois você fica adulto e você entende justamente isso. Qual seria o caminho, a porta larga para uma mãe que está educando um filho? Deixar ele fazer o que ele quiser, né? Ou então nós, enquanto adultos, fazermos o que a gente quer, o que nós queremos fazer. Nada escraviza mais do que a liberdade extrema. Nada escraviza mais. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser livre. E ser escravo dos próprios desejos, isso é terrível. Então, a porta estreita, que é a renúncia, que é o dizer não para coisas que não vão me fazer bem, estou falando espiritualmente, fisicamente, essa é a porta estreita. Né? Na filosofia existe o concupiscente e o irracível, né? Que um é aquela coisa que gosta dos pequenos prazeres de curto prazo, e o outro é aquela coisa que sabe que você tem que cultivar bons hábitos para colher lá na frente. E nós estamos na geração do prazer de curto prazo. Se eu não tenho que fazer muito esforço, isso vai me gerar um prazer, é ali que eu estou indo. Agora, se eu tenho que me esforçar mais um pouquinho, ir pela porta estreita para lá na frente, conquistar mais, até mesmo conhecimento e fortaleza moral e fortaleza espiritual, geralmente não é por aí, né? Então, até mesmo nas religiões, né? Quando é oferecido aquele prato feito de faça isso que você vai conseguir aquilo, são propostas que atraem mais pessoas. Agora, quando fala assim, olha, você tem que renunciar realmente a muitas coisas, estudar bastante, se dedicar, isso não atrai tanto. Então, olha que ensinamento maravilhoso de Jesus. E a gente só está falando sobre isso porque essas pessoas levaram a palavra adiante. Essas pessoas conduziram esse legado. Né? Toda hora eu gostaria de lembrar disso, porque nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu mais de 2.000 anos atrás. Né? E foi passando o bastão de um por um, até chegar aqui para a gente ter esse entendimento. Quer colocar alguma coisa aqui, né? Eu só ia falar que eu também lembrei da minha mãe nessa passagem. Mas foi no momento ali, ó. Não tomeis o caminho largo por onde passa toda a gente. Na hora que ela falava assim, você não é todo Você não é mundo. todo mundo. Você não é todo mundo.
Você não é todo mundo. A sua educação é diferente dos outros. E realmente a gente não é todo mundo. Mas é isso mesmo, Vivi. Eu acho que é bem essa ideia. E no contexto, como o irmão X está trazendo ali, como foi esse momento de Jesus ali junto dos apóstolos, essa sendo a primeira orientação. Não seguir pela porta larga, onde vai todo mundo. Ou seja, aquela multidão dos quais eu já te tirei de lá. Eu já tirei vocês de lá. Vocês fazem parte do meu colegiado. Não passa pela porta que todo mundo vai passar. Passa pela porta estreita, já demonstrando, mostrando para eles ali que o caminho do apostolado não seria um caminho das facilidades, mas realmente não seria de reconhecimento, porque a partir do momento que eles saíssem e começassem a andar, a pregar, não ia ter reconhecimento, não ia ter popularidade, pelo contrário, né? Ia ter muito desconforto. Tanto que a gente vai ver nos próximos versículos, né? Tudo que eles não vão poder levar e por que que eles não vão poder levar. Então, eles já tinham que 200 mil, sair. 200 mil pessoas fazendo algo errado não torna aquilo certo, né? Então eles já tinham que sair com essa ideia do sacrifício e da renúncia. Pode passar, Bruno. Continuando ali, só como um adendo, né? Também não penetrais nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos. Nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações como sincero esforço. Essa eu quero que a Dai faz, que ela fez um resumo maravilhoso. Eu vou até colocar no mute aqui. É que eu estava comentando com a Vivi, que foram as duas primeiras orientações. E depois dessa daí, até ali no livro Boa Nova, ele já vai adentrar realmente os versículos. Então, ele vai trazer todos os detalhes de tudo que está falando lá no Evangelho, principalmente Mateus. E então ele começou com essas duas. Não entra pela porta larga. Então, ele já falou do sacrifício, da renúncia, das dificuldades que eles, como apóstolos escolhidos, teriam. E logo na sequência ele fala do samaritano. E eu falei para Vivi assim, mas por que samaritano? Dá uma sensação de, nossa, será que Jesus não gostava do samaritano, né? Por que ele citou? Ele foi muito específico em falar dos samaritanos. E tem uma questão realmente histórica, né? Os judeus e os samaritanos, eles tinham realmente suas divergências. E de muito tempo. Eu não sei, eu não sou muito boa para contar a história igual o Bruno e o Everton, mas vem logo depois eu acho que de Salomão, que eles dividiram o reino. E aí os samaritanos, eles tinham o reino de Gerezim e os judeus, eles montaram o templo, né, de Gerezim e os judeus o templo de Jerusalém. E então eles tinham esse conflito na onde era o templo de adoração. E os samaritanos, eles entravam muito em discussão. Eram realmente muita discussão em relação a dizer que o templo deles que era o templo correto para adoração. E eles divergiam não só sobre qual monte que eles tinham que adorar, mas os samaritanos, eles seguiam o Pentateuco, e tinha uma hostilidade, até anotei nas minhas anotaçõezinhas. Havia uma forte hostilidade religiosa e cultural entre eles. Então, quando Jesus menciona o samaritano, não é só na questão de rivalidade, até porque Jesus não tinha rivalidade nenhuma. Tanto que a gente vai ver outras passagens em que Jesus, de fato, ele acolhe o samaritano, né? Que ele cita o samaritano no Bom Samaritano, na passagem do Bom Samaritano, e também vai citar quando ele fala com a mulher no poço, né? Então ali ele também acolhe ela, e é justamente ali, naquele versículo, quando ele está falando com a mulher samaritana no poço, que ele vai falar que e ela questiona, fala assim, mas a gente já diverge sobre templo, sobre um monte de adoração. Vocês falam que é um, a gente fala que é outro. E Jesus ele responde e fala, não é nenhum e nem outro, mas a adoração tem que ser feita em verdade e em espírito, né, dentro do coração de cada um.
Então, naquele momento, ele já acolhe todo mundo. A questão mesmo dele citar o samaritano é para evitar as contendas, evitar as discussões vazias. Jesus, na hora que ele está começando essa missão, está começando esse trabalho e colocando os apóstolos para sair e fazer o serviço, né? Fazer o trabalho, ele pede para evitar a porta larga, ou seja, do comodismo, da vaidade, mas ele também pede para evitar contendas, porque isso era uma forma que ele tinha de evitar que o trabalho caísse por terra, né? Acho que é isso, né, Vivi, que a gente falou bastante sobre esse ponto. Assim, ó, discussões estéreis. Exato. Às vezes eu pego aqueles vídeos de religião tal contra religião tal, e eu falo, meu Deus, que coisa improdutiva, né? Porque eles não se juntam para ver no que eles convergem, mas sim no para brigar pelo que eles divergem. Então, às vezes você vai ficar uma hora assistindo uma discussão dessas e não vai chegar a ponto nenhum. Então, quando Jesus fala, olha, onde não te aceitar, onde não aceitarem vocês, batam até as poeiras dos sapatos, o que ele quer dizer com isso? Não se estresse com isso, não guarde mágoa, não guarde rancor. A poeira é o que é a poeira? A poeira é a sujeira que fica em cima do móvel, vamos colocar assim, né? E a poeira, no caso, é a sujeira que fica no coração quando a gente é confrontado, às vezes, com algo que nos desagradou e a gente fica arrastando aquela poeira pela vida, aquela poeira que deixa a gente realmente chateado. Então, é aquela coisa assim, ó, não guardar mágoas. Então, imagina entrar numa discussão com o samaritano, onde eles tinham uma divergência histórica de guerras, né? Acho que foi a Guerra dos Macabeus. Foi, Bruno, você lembra? Tava pesquisando aqui para lembrar. Essa Vê aí, divisão Guerra dos essa Macabeus, samaritanos e... Porque tem da a guerra questão de... dos Hã? da Guerra dos Macabeus em si, eu nunca parei para estudar, mas essa divisão que a Daiane citou é porque eram 12 tribos, né? E Depois que aí, vem os Samaria reinados, era Jacó, né? A tribo de Jacó. aí o reino vai se dividir em Reino do Norte, com a capital em Israel, e o Reino do Sul, que é a capital em Samaria, né? E aí é onde começa essa divisão, porque a parte da Samaria foi uma parte que se deixou influenciar por outras culturas. Então, digamos assim, a cultura que eles tinham aqui, que é tão arraigada em Jerusalém, principalmente, era muito diferente do que era feito na Samaria, né? Então, por isso que eles tinham essas divergências. É como se fosse uma outra, quase que uma outra religião ali, né? E aí tinha muito essa rixa entre eles, né? Na parte Então, dos macabeus eu já não escutei, nunca estudei. o samaritano era tido como impuros, né? Pela essa mistura Isso, De de raças. povos, né? e não é por acaso que, como a Daiane colocou, Jesus vai citar os samaritanos nas parábolas, justamente para mostrar, para quebrar, né? Ele tinha que chocar. Então, você citar um samaritano, você estava chamando a atenção das pessoas para aquilo ali, né? E até ia comentar como que. Ah, pode falar, Vivi, para você Só uma concluir. coisinha aqui. Tá escrito usuário do Zoom, eu não sei quem que é. Identifique-se, por favor. Senão eu não consigo falar seu nome. Que tá falando poeira como rigidez. Poeira como rigidez. Eu acho que poeira é tudo aquilo que a pessoa carrega consigo, que não precisaria carregar, ela poderia simplesmente bater aquele pó e seguir em frente. Então, nós podemos colocar como rigidez, ressentimento. Ressentimento é aquele sentimento que a gente fica sentindo toda hora aquilo, e a gente conta para as pessoas toda hora com aquela carga emocional e traz aquilo à tona, que é como se tivesse uma ferida quase cicatrizando. Eu vou lá, abro ela quando eu conto para outra pessoa com esse grau de ressentimento. Então, seria rigidez, mágoa, ressentimento, tudo aquilo que está sob uma superfície que, se não estivesse, essa superfície estaria limpa. Então, eu acho assim, a poeira, ela abarca tudo que suja, que macula aquele sentimento, né? Então, aqui, não nos apegarmos
filigramas, a filigranas, a bobagens, a minúcias, a coisas que não são necessárias. Então, quando ele fala específico dos samaritanos, primeiro que eles não iam ser bem recebidos. Segundo, quando uma pessoa não está disposta a pelo menos ouvir o que você tem para dizer, vai ser improdutivo. Terceiro, ela vai te atacar tanto que ao invés de pregar, você vai ficar se defendendo. Ou seja, improdutivo. Sabe quando a gente vai tentar conversar com uma pessoa, ela está extremamente reativa? E aí você não consegue penetrar a pessoa, ela não tem qualquer grau ali de convergência, porque ela é rígida naquilo, sabe? Ela é Ela não tem refratária. simplicidade, né, Vivi? Isso, ela é Ela não tem refratária. simplicidade. Não tem simplicidade, ela quer mais é discutir mesmo. Então, não adianta. Então, eu entendi que Jesus, assim, ó, não compensa, porque vocês vão perder tempo e vão entrar em discussões que não são produtivas, né? Pode Por ser passar? o início, né, do trabalho, porque não Sim. compensava no início, mas a gente sabe que depois ia estar todo mundo abarcado. Sabe aquele Isso, negócio né? assim, a gente tem que escolher as nossas guerras? Tem hora que você tem que escolher as suas guerras. Você fala, às vezes a gente nem guerrear quer. Você fala, nem quero guerrear. Agora É. não, né? Você Agora quer, não. você quer ter razão ou você quer ser feliz? No Exatamente. momento ali era ser feliz, Exatamente. não era ter razão. Jesus está ensinando que o reino de Deus não se constrói vencendo argumentos, constrói transformando corações. Como que você transforma corações? Através de atitudes e não de palavras apenas. Porque a palavra conduz e o exemplo arrasta. A palavra conduz e o exemplo arrasta. Eu posso falar para o meu filho 10 vezes não jogar papel no chão. Se eu jogar papel no chão, vai valer muito mais aquele exemplo do que o quanto eu falei para ele. O quanto eu falei para ele. E o ser humano é uma máquina de identificar essas hipocrisiazinhas, né? Então, transformar corações. Eu vejo que aquelas pessoas que estão seguindo Cristo, elas têm uma atitude diferente, uma fala diferente, um comportamento diferente, um acolhimento diferente. Aí é o que a Dai falou, num segundo momento, você vem atraído pelo que as pessoas são e não pelo que elas falam. Aí sim é hora de entrar no coração. Alguma coisa aqui para acrescentar, Dai? Pode passar. Pode passar. Lutas pelo Aí, gente, Evangelho. Aqui pode, eu vou ler, mas eu queria que você explicasse depois, pode ser, né? pode ser? Aqui Tá, no. vamos dar um contexto, dar um Sim, contexto sim, inicial da pode falar. discussão. Ah, Você quer falar? Pode falar. não, não, pode falar. Vou até colocar no mute. É que a gente comentou bastante sobre essa questão da contenda e das discussões, e até voltando ali um pouquinho do que a gente falou, de os próprios apóstolos não estarem prontos. E eles tiveram, ao longo da história, vários momentos em que eles tiveram que demonstrar isso, né? E a gente foi buscar isso lá em Paulo e Silas. Realmente, na Lutas pelo Evangelho, nesse capítulo, é uma discussão entre Pedro e Paulo a respeito das divergências na condução da expansão do cristianismo. Então, eles estavam discutindo principalmente sobre como abarcar os gentios, tinha a questão da circuncisão. Tiago, nesse momento, ele estava do lado dos judeus, ele estava defendendo ali que o cristianismo tinha que ser ali junto dos judeus, tinha que defender as tradições, tinha que manter a questão da circuncisão. E Paulo de Tarso, ele já estava em outro nível, ele já estava abraçando os gentios, que não tinha que seguir tradição, que não tinha que fazer as práticas exteriores, mas que realmente tinha que transformar o coração e acolher todo mundo. E eles, nessa discussão, eles não estavam conseguindo colocar panos quentes ali na situação, chamaram Pedro. Mandaram uma carta para Pedro, falaram assim, você pode vir para Antioquia, acho que é Antioquia mesmo que eles estavam, porque está tendo muito problema aqui e a gente está precisando da sua ajuda para o nosso lado, né? Para o nosso lado, para poder ajudar na defesa. E o que aconteceu? Quando Pedro chegou, realmente ele
comeu com todo mundo, conversou com todo mundo, acolheu todo mundo, mas logo chega os emissários de Tiago. E Tiago é quem defendia as tradições judaicas. E colocam uma situação complicada ali, porque Pedro não sabia se ele ficava para o lado do Tiago ou ficava para o lado do Paulo, mas não porque ele estava indeciso, mas porque Pedro ele era cauteloso. Ele sabia tudo que já tinha sido conquistado. Então não era uma questão de vaidade, nem era uma questão de em cima do muro, mas uma questão realmente de cautela. Só que Paulo, naquela energia toda que a gente sabe que ele tinha, não entendeu dessa forma. E aí ele já foi para uma discussão com Pedro, como se fosse uma hipocrisia, né? A forma como ele estava ali naquela situação. E é onde a gente vê aí a discussão. Falei para Vivi, você vê dois gigantes, a gente está falando de briga de gigantes. Então a gente vê dois gigantes discutindo. E aí, como que eles são perante essa discussão? Beleza, Vivi? Eu vou ler todas agora, porque essa leitura vai ser o que o que a Dai falou, tá? Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar o nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. A surpresa foi grande espanto geral. O ambiente carregara-se de nervosismo. A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais remida. Pode passar? O apóstolo mediu a extensão de sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo e perder as suas obras. Inclinar-se para Tiago seria parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou regimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou da inolvidável sentença: o que desejasse ser o maior fosse servo a todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Pode passar? A assistência estava assombrada com um desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido. Renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, num formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. Vou falar rapidinho, porque basicamente é o que a Dai falou. Então, assim, quem conhece o humor de Pedro sabe o quanto isso é escalar o Everest. Essa serenidade, essa paz, essa presença de falar, eu não quero discutir, vamos voltar ao cerne da questão, vamos voltar à palavra, vamos ler o Evangelho. Isso é tão magnânimo, isso é de uma envergadura moral, quando você não quer ter razão, quando você não quer brigar para ter razão, mas você que fala assim, olha, tudo bem, mas este daqui é o objetivo que nós estamos buscando, é essa a nossa missão. Então vamos nos realinhar com a nossa missão. Ele deixou em segundo plano ali uma briga que seria uma briga quase que de egos, porque seres humanos têm ego, né? Somos egocêntricos,
e falou: vamos voltar para a palavra do Evangelho. Isso é gigante, isso é imenso, isso é magnânimo, né? Pode passar? Dai, pode falar. Aí a gente trouxe um outro texto de Emmanuel, que a gente achou muito interessante também, porque fechando essa parte das contendas e toda essa reação de Pedro, eu acho que dá para a gente trazer muito para o nosso dia a dia, principalmente quando você vê ali um tanto de gente que estava torcendo para a briga, né? Eu acho que a gente tem muita gente que torce para às vezes a gente se perder. Mas Pedro, você vê que ele deu um passo atrás e ele elevou, ele subiu ao monte de novo, ele elevou seu pensamento, entrou na vibração com Cristo, igual ele falou, conseguiu resolver a contenda. Contaminando ali com o seu magnetismo Paulo, que até então estava no extremismo, e Paulo entendeu ali o que estava acontecendo, e todos se voltaram, acalmaram os ânimos. Então, eu vejo que está muito no nosso dia a dia. E aí tem essa história, essa passagem de Emmanuel, no livro Jesus no Lar, que vai falar sobre o talismã divino. Então, o que é esse talismã que a gente precisa ter? Em que a gente precisa se apegar para conseguir fazer igual Pedro, dar um passo atrás e conseguir elevar o nosso pensamento, conseguir voltar para Jesus, conseguir se envolver naquele padrão vibratório de novo e conseguir, de fato, não ter essas contendas, não entrar nessas discussões, né, no nosso dia a dia. E aí tem essa passagem em que a mãe de João, Tiago, ela questiona Jesus. Ela fala assim: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Porque o Senhor faz tanta coisa, o Senhor cura as pessoas, o Senhor expulsa os demônios. Você deve ter algum amuleto mágico que a gente também quer ter acesso. Se eu tiver esse amuleto, eu consigo fazer tudo que o Senhor fizer. E aí, vamos ver o que Jesus responde para ela. Deixa eu passar, Bruno, por favor. Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Pensa, né? Falou, tem? Aí a pessoa já até inclina para frente, falou assim: que talismã é esse? Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor, que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Então, que talismã que é isso que descortina, né? O amor. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga corações. Abre a porta a revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Então, que talismã é esse? Vamos ver onde que Jesus vai chegar. O talismã que convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. É o talismã que reata relações de companheiros em discordância. É um talismã que descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Quer mais? Jesus ainda briga. Você quer mais? Pode passar. E após sorrir, complacente continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. Ela chama esse amuleto da sorte de acumulador de felicidade. Pode ir, Bruno.
O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. Todo mundo tem acesso a ele. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito do bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então a gente tem esse amuleto nas nossas mãos, todos os dias, todas as horas e todos os minutos, que é o tempo. E é tudo aquilo que a gente faz com o tempo, né? A partir do momento que a gente entra numa briga, que a gente entra numa discussão, com perda de tempo é isso, né? Quando a gente briga com o marido, quando a gente briga com o esposo, quando a gente briga com os filhos, com perca de tempo é isso. A gente está perdendo tempo de estar convivendo bem, a gente está perdendo tempo de estar passando uns momentos bons, de estar ensinando coisas boas, que é o momento, que é o tempo do trabalho, porque a gente trabalha o tempo todo na exemplificação, né? Então, eu achei esse amuleto magnífico, é a gente saber aproveitar o nosso tempo para poder realmente praticar e ser esse evangelho que a gente falou ao longo todo do estudo, né? Quando eu vou ser esse evangelho? Como eu vou ser esse evangelho? Aproveitando o nosso tempo sem entrar em discussões infrutíferas, mas gerando situações, gerando atitudes, que é a verdade, que vão dar frutos. Nesse sentido. A gente colocou uma mensagem de final, né, Vi? Carlinha vai saber qual que é essa mensagem, Carla. A gente fez um estudo na quinta-feira e a moça que preparou o estudo levou essa mensagem. E eu achei ela muito fofa. Ela é uma mensagem que ela transcreveu, que era uma palestra desse Centro Espírita Caminheiros da Luz, que vai falar assim: que fazes de especial? Você não deve levar a mesma vida que todos levam. Certamente, a grande maioria não teve a oportunidade que você teve. Você que conhece o lado espiritual da vida, que abriu os olhos para as leis do universo e foi tocado pela claridade do Evangelho, tem o dever de apresentar ao mundo algo que não seja comum. Faça algo em favor da humanidade, ainda que de expressão singela, mas faça com amor. Justifique sua fé viva com amor, que possamos ser coração a acolher aqueles que seguem conosco. Então, realmente, a gente não é todo mundo. Nós não somos todo mundo, assim como a nossa mãe falou. A gente já tem uma bagagem que nos diferencia de muitas pessoas que não tiveram a oportunidade que a gente está tendo. Então, a gente tem como dever realmente fazer a diferença na vida daqueles que seguem com a gente essa jornada, né? Levando essa palavra espiritual, levando uma atitude diferenciada para, de fato, dar exemplo do Cristo. Posso só falar minha parte para encerrar aqui? Eu vou dar uma lição. Semana que vem o estudo não é nosso, mas eu queria dar uma liçãozinha de casa para todo mundo. Eu não faço aquilo que eu não mando ninguém fazer aquilo que eu já não tenha feito. Isso foi uma coisa realmente que teve um potencial muito grande de mudar a minha vida. Eu queria que vocês escolhessem uma ou mais pessoas aí da sua lista de contatos aleatoriamente, preferencialmente pessoas que você nem tem tanta intimidade assim, e chamasse essa pessoa no WhatsApp e falou assim: ó, fulano, eu estava fazendo as minhas preces agora de manhã e eu lembrei de você e eu vou ler um trechinho aqui do... Não sei o que você tem aí, tá? Na época eu li um livrinho de preces, eu não sei se foi Minutos de Sabedoria e tal. E aí você manda esse aviso para a pessoa, porque o segundo aviso ela vai ter que ouvir com tempo, tá? Aí sim você lê a mensagem. Então você fala assim, ó, vou mandar para você no próximo áudio, tá? E aí você lê para a pessoa aquilo lá. E aí eu não vou falar o que vai acontecer, não. Vocês que vão me falar semana que vem o que vai acontecer. Você pode falar com uma pessoa só, ou você pode falar com várias. Prepara. Prepara, porque vocês vão ficar chocados com o que vocês vão ouvir
destas pessoas aleatórias. Pode ser um amigo que você não conversa faz tempo, um ex-colega de trabalho, alguém que está afastado por questões de saúde, mas você vai fazer esse disclaimer, essa introdução, tá? Eu pensei em você nas minhas preces e estou te mandando uma mensagem. E lê a mensagem. Eu não vou falar nada e vocês que me falam semana que vem. Pode ser? Então tá, lição de casa. Estou interferindo no estudo de alguém aí, mas já deixo minha desculpa. Agradecer mais uma vez, porque foi excelente essa oportunidade que vocês me deram para mim, né? Para mim foi assim, maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. E assim, desculpem os tropeços, né? Às vezes a gente tenta se fazer entender de uma forma que às vezes não fica tão eficiente, mas realmente para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês e com a Dai também. Se tiver 1000 estudos, se vocês quiserem colocar com ela, a gente pode colocar, porque ela é um doce, tudo que ela coloca ali é extremamente. Ela é humilde e fácil, descomplicada, simples, muito. Pergunta pro meu marido. Vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer assim, vamos. Troca isso aqui de cá, põe isso aqui lá, tá tudo certo. Obrigada, viu, gente? Mas obrigado também, pessoal, pela oportunidade. Sempre muito bom, tá? Que a gente aprende muito, né, Vivi? E eu sempre comento, falei isso pra Vivi o tempo todo, durante toda a semana. Eu admiro o Bruno, o Herbert e a Claudinha, porque toma tempo. Como que isso aqui, o estudo mexe com a gente na rotina e com a cabeça, porque é puxão de orelha a semana inteira, o tempo todo. É A gente tem que muito vivenciar legal. primeiro, né, Dai? Exato. Ô, Vivi, você não vai roubar minha parceira, não. Eu te empresto ela de vez em quando só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Muito bom, viu, pessoal? Espero que mais pessoas sejam tocadas por por essas palavras de vocês, porque é isso mesmo, né? Faz muita diferença na nossa vida. Você mergulhar, é você ficar mais próximo mesmo de Jesus, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais, a gente percebe cada vez mais a grandeza desse ser inigualável que passou por aqui, né? E só fazendo um ganchinho no que você falou, né, Daiane? Tem gente aqui que está desde o início do grupo, né? Então já são mais de 5 anos de estudo. Eu acho que aí o nosso dever de ser um pouquinho diferente já está até passando do ponto, né? Não é um pouquinho, não, já Caramba, tem ainda que bem que ser. eu me voluntariei antes de levar esse puxão de orelha. O nosso dever já ficou um pouquinho maior, a nossa responsabilidade já aumentou, né? Muito mais, às vezes, de que amigos nossos que estão dentro do próprio espiritismo, mas que não conseguiu ainda ver com tanta grandeza as lições de Jesus. E que bom que a gente está aqui reunidos, que bom que a gente está junto para isso, né? Graças a Deus. Vamos fechar por hoje, então, pessoal? Quem que vai fazer a prece para a gente terminar? Um coração tocado? Bruno, eu faço. Legal, obrigado, carinho. Você está me ouvindo bem? Então vamos agradecer, Senhor, tantas bênçãos recebidas, os ensinamentos que chegaram até nós, e que dessa semana possamos estar com pensamentos, sentimentos e principalmente, Senhor, as atitudes de acordo com seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que cada lar aqui representado seja visitado pelos bons espíritos, que cada dor seja diminuída e aqueles companheiros que não puderam estar presentes recebam o nosso amor, a nossa gratidão. Agradecemos as meninas pelo estudo e que todos tenham uma semana abençoada. Que a tua paz, o teu amor se faça em nossos corações. Que assim seja.
Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana. Obrigada, Obrigada, gente. meninas. Obrigada, pessoal. Foi Até uma semana que vem. alegria. Obrigada. Até semana que vem. Boa Obrigada. semana. Boa noite, viu? Boa Obrigada. semana, gente. Obrigada, Tchau, gente. tchau.